Olá! Bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação que contará com programas diários para levar até vocês os conhecimentos escolares essenciais. Eu sou Núbia Pontes e hoje vamos conhecer um pouco sobre genética. Vou falar de alguns de seus conceitos fundamentais, conteúdo muito importante para a terceira série do ensino médio. Então vamos lá. Com essa aula, então, com esse conteúdo, a gente busca alcançar uma das expectativas do segundo bimestre para a terceira série do ensino médio, que é identificar os genes que influenciam e aqueles que são influenciados na transmissão dos caracteres. Então, eu começo dizendo para vocês o que é genética. A genética é a área da biologia que estuda os genes, os mecanismos de transmissão das características, ou seja, a hereditariedade. Mas o que seria um gene? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura. O gene é um segmento de molécula de DNA com informação codificada, ou seja, uma informação para a produção de proteínas. E esse DNA, quando ele se associa a proteínas chamadas histonas, ele pode formar uma estrutura compactada, conhecida como, então, o cromossomo. Os genes, então, ficam na estrutura dos cromossomos. Esse local onde nós encontramos os genes é chamado de loco ou locus gênico. Então, os cromossomos, eles vão se organizar dentro do núcleo das células eucariontes. E dependendo do número de cromossomos dentro do núcleo de uma célula, nós podemos dizer se ela é haploide ou diploide. Isso em comparação com o conjunto total de cromossomos da espécie em questão. Uma célula haploide, também chamada de célula N, vai ser aquela que apresenta um gene para cada característica. Enquanto que as células diploides, também chamadas de 2N, têm um par de genes para cada característica. Olhando aqui a imagem, por exemplo, tudo bem. Aqui, um único cromossomo, um único tipo de cada cromossomo vai estar presente dentro das células haploides, enquanto que nas células diploides vai aparecer um par de cromossomos, ou seja, os cromossomos ocorrem aos pares. Quais as células do nosso corpo, por exemplo, que são haploides? Os gametas, masculino e feminino, espermatozoide e o óvulo. Quando eles se juntam, durante a fecundação, forma-se o zigoto. O zigoto é a primeira célula diploide do organismo, que vai se multiplicar, dando origem às demais células somáticas, também diploides, no caso dos animais, incluindo o ser humano. E esses cromossomos que formam um par, então? Esses cromossomos, eles são chamados de homólogos. Tá? Então, os cromossomos de um par são cromossomos homólogos, um de origem paterna, outro de origem materna. Homólogos porque tem homologia, ou seja, semelhança na estrutura e na sequência de genes. Então, nos mesmos loci estarão presentes os genes que nós chamamos de alelos. Então, o que são genes alelos? Genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos que são homólogos. E eles vão poder ser iguais ou diferentes, mas sempre vão se relacionar a uma mesma característica. Por exemplo, aqui na imagem, eu coloquei um par de cromossomos homólogos e destaquei os genes A, B e E. Os genes A e E são iguais. Então, a gente diz que eles estão ocorrendo em homozigose. E os genes B e B, no caso Bzão e Bzinho, são diferentes. Então, a gente diz que estão ocorrendo em heterozigose. Você que já estudou aí genética, a primeira lei de Mendel, sabe que o heterozigoto ele também é chamado de híbrido e que o indivíduo homozigoto também é chamado de puro, em relação a esta característica. Então, esse par de genes, esse par de alelos, aqui representados por Azão, Azão e Ezinho, Ezinho, estão em heterozigose, ou seja, para a característica que eles determinam, o indivíduo ele é ele é em homozigose. O indivíduo é um homozigoto. Como é que a gente diferencia isso então? Vai pensando aí, porque quando eles são diferentes,
são em heterozigose e determinam característica no heterozigoto. Uma coisa muito interessante pode acontecer quando os alelos estão em heterozigose. Alguns fenômenos, como por exemplo, da dominância completa, da dominância incompleta e da codominância. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses para vocês agora. Começando pela dominância completa. Vai ser o fenômeno em que um gene vai inibir o seu alelo, tá? Então, ocorre aqui uma inibição do seu alelo, impedindo este de manifestar a sua ação, tá? Então, por exemplo, na determinação da pigmentação da pele na espécie humana, existem dois genes. Na verdade, existe o gene A, né? Dois alelos. O gene azão determina a pigmentação, ou seja, a produção de melanina. E o gene azinho determina a apigmentação, ou seja, a não produção de melanina, o que leva à ocorrência do albinismo, tá? Que é a imagem para vocês se lembrarem do que se trata. E essas combinações, então, possíveis dos alelos são azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Reparem bem que mesmo tendo 3 combinações, nós temos apenas 2 características, pigmentado ou não, pigmentado ou albino, no caso, tá? Então, perceba que a presença do alelo azão em dose única é suficiente para que a sua característica seja, então, expressada. Por isso que a gente diz que o gene A, ele é dominante em relação ao gene azinho, que é o inibido recessivo, tá? Então, nós temos aí 3 genótipos possíveis, 3 combinações entre estes 2 alelos e apenas 2 fenótipos. Só lembrando que o fenótipo também, ele está suscetível ao meio, tá? Por exemplo, essa característica aí da produção da melanina mesmo. O gene A determina a produção de melanina, mas dependendo do meio, da exposição à luz do sol, nós podemos produzir mais melanina do que isso que está determinado dos genes, né? Mas isso aí já é assunto para uma próxima aula. Seguindo aqui, vamos analisar um heredograma bem simples, né? Lembrando que o heredograma é a representação do parentesco aqui entre esses 3 indivíduos. A característica analisada continua sendo o albinismo. Nós já sabemos o genótipo dos indivíduos albinos, certo? Os indivíduos albinos são homozigotos recessivos, azinho-azinho no caso. Então, temos aqui um homem albino, uma mulher albina, tem um filho. Esse losango significa sexo indeterminado, porque para nós aqui não importa essa determinação agora. A gente sabe que os genes dos albinos são recessivos, azinho-azinho. Então, esse casal só pode ter filho de que jeito? Igual a eles, né? Porque tanto a mãe quanto o pai só tem azinho para fornecer nos gametas, né? Então, esse será o genótipo do filho. Então, uma criança albina. Mas e se o homem for pigmentado, um homozigoto dominante? Como ele só vai ter alelos azão e a mãe sozinho, todos os filhos desse casal serão heterozigotos e, nesse caso, apresentarão esse fenótipo pigmentado. E se for um homem pigmentado híbrido, um heterozigoto com uma mulher albina, qual é a chance? Eu coloco aqui a pergunta, qual é a chance desse casal ter um filho não albino? Aí a gente vai ter que analisar, porque este homem produz 2 tipos de gametas. Lembra lá a primeira lei de Mendel, os fatores se separam para a produção dos gametas? Então ele vai ter espermatozoides com azão, mas também com azinho. Quais são as combinações possíveis? Lembrando que a mulher só tem óvulos azinho. Só 2 combinações, heterozigoto ou homozigoto recessivo. Então, a chance desse casal ter um filho não albino é de 1 em 2, 50%. Você deve estar pensando aí, mas e os 2 heterozigotos, o que acontece? Eu pergunto, qual é a chance de um casal de heterozigotos para essa característica ter um filho albino? Vamos analisar semelhante ao slide anterior. Só que agora levando em consideração que tanto o pai quanto a mãe têm alelo dominante e recessivo. As 4 combinações possíveis serão azão-azão, azão-azinho 2 vezes e azinho-azinho. Isso sempre vai se manter no caso de uma herança monogenética, uma herança mendeliana, tá? Então, quer dizer, uma característica determinada por apenas um par de genes, certo? Vai ser sempre essa combinação, homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto
recessivo. Daí a gente tem dois tipos de proporções. A genotípica, que é essa 1:2:1, 1:2:1, e a proporção fenotípica, que é de 3:1, 3 pigmentados para 1 albino. Isso aqui no caso da dominância absoluta, dominância completa. Mas outros dois casos que eu vou citar para vocês é o da dominância incompleta ou intermediária. Nesse caso, não existe uma dominância absoluta entre os alelos, tá? Então, o que vai acontecer? O heterozigoto vai ter uma manifestação intermediária entre os dois homozigotos. Isso acontece, por exemplo, na herança da cor da flor boca de leão, onde tem os indivíduos puros que produzem flor branca e vermelha, porém o cruzamento entre eles produz indivíduos, plantas no caso, de flor rosa, uma cor intermediária. E por fim, a codominância, onde no heterozigoto os alelos vão manifestar as suas ações, ambos. Isso acontece, por exemplo, na herança da pelagem dos bovinos da raça Shorton. Tem bovinos brancos, puros e de pelo avermelhado. O cruzamento entre eles não vai produzir um boi e uma vaca rosa, vai produzir um boi e uma vaca de pelagem mesclada, como apresenta aí na figura. Então, pessoal, por hoje é só para essa aula de biologia. Eu espero vocês amanhã. Fiquem ligados porque tem mais 2 aulas para a primeira série do ensino médio de Educação Física e Inglês. Um forte abraço e até a próxima!